O filho de Lula teve o sigilo quebrado, o banqueiro Daniel Vorcaro foi convocado com presença obrigatória, e a esposa de Moraes tem 129 milhões de reais do banco investigado, tudo isso num único dia, e você vai entender cada detalhe agora. Bloco 1. Lulinha na mira, a CPMI do INSS e a quebra do sigilo do filho do presidente. Para entender o que aconteceu hoje, é preciso voltar a maio de 2025, quando a operação sem desconto da PF estourou o esquema de fraudes nos descontos do INSS, com prejuízo estimado em bilhões para aposentados e pensionistas brasileiros. No centro do esquema estava Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que teria montado uma rede para cobrar propina de associações e fornecedores que queriam acesso à folha de pagamento da Previdência Social. A PF apreendeu o celular do careca e encontrou mensagens sobre um repasse de R$300 mil mensais para a empresa de uma empresária chamada Roberta Luchinger, amiga de Lulinha, com referência ao filho do rapaz. Isso mesmo que você entendeu. Segundo a PF, a expressão "o filho do rapaz" é uma referência a Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República, formado em biologia pela Unip e empresário. Roberta Luchinger teria recebido pagamentos do careca para abrir portas em Brasília, especialmente no Ministério da Saúde, tentando fechar contratos sem licitação para fornecer cannabis medicinal ao SUS. Além das mensagens, documentos apontam que Lulinha e o careca embarcaram juntos para Lisboa em novembro de 2024, em assentos de primeira classe com passagens que variaram entre R$14 mil e R$25 mil cada. Na quarta-feira, 25, a defesa de Lulinha correu ao STF pedindo acesso ao inquérito, classificando as suspeitas como fofocas e vilanias e afirmando que ele não tem nenhuma relação com as fraudes do INSS. Na manhã de hoje, 26, a CPMI aprovou por votação simbólica a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, a pedido do relator, deputado Alfredo Gaspar do União AL, com suspeita de sócio oculto no esquema. Os governistas tentaram de tudo para retirar o requerimento da votação, mas não conseguiram, e ao final houve confusão física, com parlamentares da base indo tirar satisfação com o presidente da CPMI, Carlos Viana. O ex-ministro Paulo Pimenta declarou que vai recorrer ao senador Davi Alcolumbre para tentar anular a quebra de sigilo, uma corrida contra o tempo para blindar o filho do presidente antes que os extratos apareçam. É importante deixar claro, até agora a defesa de Lulinha nega qualquer envolvimento, e o único elemento de ligação direta é a expressão "o filho do rapaz" nas mensagens. A quebra de sigilo vai dizer se o dinheiro saiu ou não da conta dele. Bloco 2. O Banco Master. Vorcaro convocado e a teia que une STF e fraude bilionária. O Banco Master é uma instituição financeira com sede no Brasil, presidida pelo banqueiro Daniel Vorcaro, e está no centro de um esquema investigado pela Operação Compliance Zero, suspeito de emitir títulos de crédito falsos num total de até R$12 bilhões. Pensa assim, você trabalhou a vida toda, guardou dinheiro numa cooperativa de crédito ou fundo de investimento, e descobriu depois que os papéis que supostamente lastreavam esse dinheiro eram falsos. Esse é o tamanho do problema. O caso chegou ao STF e a relatoria foi para o ministro Dias Toffoli, que em janeiro de 2026 precisou abandonar o processo após ser exposto como sócio anônimo da empresa Marit Participações, que tinha relação com o cunhado de Vorcaro. A Marit era registrada em nome dos irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, mas os documentos apontam que o dono verdadeiro era o próprio ministro, e a empresa tinha participação em 2 resorts da rede Itaiaiá no Paraná. A empresa familiar de Toffoli vendeu sua fatia nos resorts para um fundo de investimentos controlado pelo pastor Fabiano Zettel, que é cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, o dono do banco investigado. Com isso, o relator do inquérito do Master no STF tinha, indiretamente, negócios com a família do dono do banco investigado, um conflito de interesses que o senador Eduardo Girão do Novo se classificou como decisões pouco usuais no processo. Toffoli saiu e André Mendonça assumiu a relatoria, mas hoje veio mais uma bomba. A PF pediu autorização a Mendonça para cruzar os dados do caso Master com as fraudes do INSS, suspeitando que os mesmos recursos transitaram pelos 2 esquemas. Ao mesmo tempo, a CPI do crime organizado no Senado aprovou a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro com presença obrigatória para depor e explicar o esquema dos R$12 bilhões. A CPI também aprovou a quebra do sigilo fiscal da empresa Marit Participações, que pertencia a Toffoli, além de convocar os irmãos do ministro, José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, com presença obrigatória. O relatório parcial da PF sobre o cruzamento dos 2 casos, INSS e Master, está previsto para meados de março de 2026, com possíveis pedidos de indiciamento logo em seguida. O próximo mês pode ser explosivo.
Bloco 3. A esposa de Moraes, R$ 129 milhões e o banco investigado por fraude. Antes de falar do contrato, é preciso entender quem é Alexandre de Moraes, ministro do STF, ex-presidente do TSE, o homem que nos últimos anos determinou a prisão de parlamentares, a censura de redes sociais e o bloqueio de perfis no X e no YouTube. A esposa de Moraes, a advogada Viviane Barcy de Moraes, tem um escritório chamado Barcy de Moraes Sociedade de Advogados, e esse escritório firmou um contrato de honorários com o Banco Master que chega a R$ 129 milhões ao final da prestação dos serviços. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira do MDB, protocolou requerimentos afirmando que o valor dos honorários é incompatível com o escopo do trabalho contratado, e levanta suspeita de uso do contrato para dar aparência de legalidade a repasses ilícitos. Traduzindo para o português direto, pagar R$ 129 milhões de honorários advocatícios para um escritório só seria razoável em casos de megaprocessos internacionais, mas o Banco Master não tem nenhum processo desse tamanho que justifique esse valor. Em dezembro de 2025, a PGR Paulo Bonet arquivou o pedido de investigação, afirmando que não se vislumbra, a priori, qualquer ilicitude no contrato, mas a CPI não aceitou esse arquivamento e avançou mesmo assim. Na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a CPI aprovou por votação simbólica o convite para Viviane Barcy de Moraes depor e esclarecer o contrato, além de aprovar a quebra dos sigilos bancários do escritório. Como é um convite não convocação, Viviane pode escolher não comparecer, mas a quebra de sigilo foi aprovada, então os extratos do escritório vão chegar de qualquer forma nas mãos dos senadores. O senador Eduardo Girão também aprovou o convite para o próprio Moraes comparecer à CPI, afirmando que ele se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, supostamente para tratar da liquidação do Master. Moraes pode aceitar ou recusar o convite. Bloco 4. A dívida que você paga, R$ 8,641 trilhões e o que isso significa na sua vida. Enquanto as CPIs fervilham no Congresso, o Tesouro Nacional divulgou na quarta-feira, 25, que a dívida pública federal encerrou janeiro de 2026 em R$ 8,641 trilhões, número tão grande que é difícil de imaginar. Vamos fazer isso fácil. Se você dividir R$ 8,641 trilhões pelos 215 milhões de brasileiros, cada pessoa neste país, do recém-nascido ao idoso, deve hoje em média R$ 40.190 dessa dívida. E essa dívida cresce porque o governo gasta mais do que arrecada, e a conta dos juros em 2025 bateu recorde histórico, R$ 1,0078 trilhão em juros pagos em apenas 12 meses, o equivalente a 7,91% de tudo que o Brasil produziu no ano. Em 2025, o governo federal teve déficit primário de R$ 58,7 bilhões, ou seja, gastou R$ 58,7 bilhões a mais do que arrecadou antes mesmo de pagar qualquer centavo de juros da dívida. A IFI, que é o órgão independente do Senado que monitora as contas públicas, divulgou o relatório hoje, 26 de fevereiro de 2026, dizendo que o Brasil precisaria gerar superávit primário acima de 2% do PIB para estancar o crescimento da dívida, mas o governo de Lula mira apenas o déficit zero em 2026. Déficit zero significa simplesmente não gastar mais do que arrecada, nem R$ 1 sobrando para pagar a dívida já existente, enquanto a IFI diz que precisaria sobrar pelo menos 2% do PIB, ou cerca de R$ 280 bilhões por ano, para frear o endividamento. Isso tem impacto direto no seu bolso porque a taxa básica de juros, a Selic, está em 15% ao ano desde o ano passado, e com a dívida crescendo sem controle, o Banco Central não consegue baixar os juros na velocidade que o seu financiamento, seu empréstimo e seu cartão de crédito precisariam. Com a Selic em 15%, os juros médios no cartão de crédito para pessoas físicas chegaram a 61,8% ao ano em dezembro de 2025, alta pelo quarto mês seguido. Quem paga a conta dessa bagunça fiscal é você, no seu extrato mensal. O governo ainda aumentou o imposto de importação de mais de 1.200 produtos em fevereiro de 2026, incluindo máquinas e equipamentos de tecnologia, com estimativa de arrecadar entre R$ 14 bilhões e R$ 20 bilhões adicionais, segundo a IFI. Na prática, isso significa que produtos industriais, equipamentos agrícolas e eletrônicos vão ficar mais caros no Brasil em 2026, porque quem importa vai repassar o imposto maior para o preço final que você paga na loja ou no site. Bloco 5. O fio que conecta tudo. INSS, Master, STF e a conta que o brasileiro paga.
Olha o padrão do dia. O dinheiro dos aposentados, roubado no INSS, pode ter ido para o filho do presidente, R$300 mil mensais segundo as mensagens da PF, enquanto 35 milhões de aposentados sobrevivem com um salário mínimo de R$1.518. O banco suspeito de fraude de 12 bilhões de reais, o Master, tinha como proteção no STF o ministro relator cujos irmãos eram sócios em empresa financiada pelo cunhado do dono do banco. Isso não é coincidência, é arquitetura. Um ministro que censurou jornalistas, prendeu parlamentares e bloqueou perfis tem esposa com contrato de 129 milhões de reais no mesmo banco investigado, e a PGR arquivou tudo em dezembro, mas a CPI desbloqueou hoje. Enquanto isso, a dívida pública chega a 8,641 trilhões de reais, os juros do cartão disparam para 61,8% ao ano, e o governo aumenta imposto de importação de 1.200 produtos. O custo da corrupção não fica no papel, vem para sua conta. Bloco 6. Saída de Haddad. Quem vai pagar a conta da Fazenda? No meio de toda essa turbulência, o ministro Fernando Haddad confirmou que sua saída do Ministério da Fazenda para disputar as eleições de 2026 depende de uma conversa com o presidente Lula e da viagem que Lula pretende fazer aos Estados Unidos entre 15 e 20 de março. Haddad é o mesmo ministro responsável pelo arcabouço fiscal que a IFI avalia como insuficiente para conter a dívida, e ele pode deixar o cargo no momento em que a situação fiscal do país exige mais atenção, não menos. O nome cotado para substituí-lo é o secretário executivo Dário Duriga, que teria o desafio de assumir a pasta com a Selic em 15%, a dívida em 8,641 trilhões de reais e um déficit de 58,7 bilhões de reais herdado de 2025. Na prática, a troca do ministro da Fazenda a menos de 8 meses das eleições de outubro de 2026 é um sinal claro de que Lula coloca a campanha eleitoral acima da gestão econômica do país. Bloco 7. O que acontece agora? O calendário que você precisa acompanhar. Na CPMI do INSS, os sigilos de Lulinha foram quebrados e agora os extratos bancários precisam chegar à comissão. A defesa vai tentar derrubar isso no STF, provavelmente nas próximas semanas. Na CPI do crime organizado, Daniel Vorcaro tem presença obrigatória para depor, e a quebra do sigilo da Marit, empresa de Toffoli, foi aprovada, com dados que devem chegar em dias à comissão. Na PF, um relatório cruzando os casos do Banco Master e do INSS está previsto para meados de março de 2026, e pode resultar em pedidos de indiciamento que mudariam completamente o cenário político antes das eleições. Na Fazenda, a saída de Haddad deve ser definida após a viagem de Lula aos Estados Unidos entre 15 e 20 de março, e o mercado vai monitorar de perto quem assume e qual sinal fiscal vai dar ao mercado no momento crítico. No STF, Viviane Barci pode aceitar ou recusar o convite da CPI para depor, e os sigilos bancários do escritório foram aprovados para quebra. Espere movimentação intensa do entorno de Moraes nas próximas semanas. Bloco 8. Resumo executivo. Os fatos que ficam do dia 26 de fevereiro de 2026. Primeiro fato concreto do dia. A CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente, por suspeita de receber R$300 mil mensais do careca do INSS segundo mensagens interceptadas pela PF. Segundo fato concreto do dia, a CPI do crime organizado convocou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master investigado por fraude de 12 bilhões de reais, e quebrou o sigilo da Marit, empresa que pertencia ao ministro Toffoli como sócio oculto. Terceiro fato concreto do dia, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes tem contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master investigado, e a CPI aprovou o convite para ela depor além de quebrar os sigilos do escritório. Quarto fato concreto do dia, a IFI divulgou relatório apontando que o Brasil precisaria de superávit de mais de 2% do PIB para conter a dívida, mas a dívida já está em 8,641 trilhões de reais e o governo mira apenas déficit zero em 2026. Quinto fato concreto do dia, Haddad confirmou que sua saída do Ministério da Fazenda para disputar as eleições depende de uma reunião com Lula após viagem aos Estados Unidos entre 15 e 20 de março. Esses 5 fatos, juntos, mostram um Brasil onde o mesmo grupo que governa é suspeito de desviar dinheiro de aposentados, usa o maior tribunal do país como escudo, e ainda assim a conta da irresponsabilidade fiscal cai no bolso de quem trabalha. Não é ideologia, é aritmética. R$1 trilhão em juros pagos em 2025, Selic em 15% ao ano, juros do cartão em 61,8%, dívida crescendo sem controle e o filho do presidente suspeito de receber propina dos aposentados mais pobres do país. A pergunta que fica é: por que a PGR arquivou o caso da esposa de Moraes em dezembro, mas a CPI do Senado entendeu que havia elementos suficientes para investigar? Quem está protegendo quem nesse sistema?
A resposta virá em março, quando o relatório da PF cruzando INSS e Master deve ser entregue a Mendonça, e quando Daniel Vorcaro precisará sentar na cadeira da CPI e explicar, sob pena de prisão por falso testemunho, de onde saíram os 12 bilhões de reais. O sistema que está sendo exposto não surgiu do nada, ele foi construído ao longo de anos, nomeando ministros do STF, aparelhando órgãos de fiscalização e colocando aliados em cada ponto estratégico do Estado. Por isso as CPIs incomodam tanto. Elas criam um espaço onde a oposição pode usar o poder de quebrar sigilos para expor o que os ministros do STF bloqueiam nos inquéritos. E hoje esse espaço funcionou. Mas atenção, quebrar sigilo não é condenar. Os dados de Lulinha vão chegar, serão analisados, e só então a comissão poderá dizer com certeza se há prova de recebimento de dinheiro ou se é, como a defesa diz, apenas especulação. O mesmo vale para Viviane Barci. Ter um contrato de 129 milhões de reais com um banco não é crime por si só. O que a CPI precisa provar é se esse contrato foi usado para dar aparência legal a repasses ilegais, conforme aponta o relator Alessandro Vieira. O que não se discute são os números: 8,64 trilhões de reais de dívida pública, 1 trilhão de reais em juros em 2025, Selic a 15%, juros do cartão a 61,8% e 58,7 bilhões de reais de déficit primário no governo Lula no ano passado. Isso é realidade, não narrativa. E a conexão entre a irresponsabilidade fiscal e os escândalos de corrupção é direta. Quando o governo gasta mais do que tem, precisa taxar mais, endividar mais, ou desviar de quem não pode se defender, como os aposentados do INSS. Março vai ser decisivo. Relatório da PF sobre Master e INSS, depoimento de Vorcaro na CPI, definição sobre a saída de Haddad e os primeiros resultados das quebras de sigilo aprovadas hoje, tudo no mesmo mês, há 8 meses das eleições de outubro de 2026. Esse canal vai acompanhar cada desdobramento, com os fatos reais, os nomes verdadeiros e os valores corretos, sem exagero e sem filtro, porque a realidade já é suficientemente grave sem precisar inventar nada. Se esse vídeo te abriu os olhos, inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem ainda acredita que tudo isso é mentira da oposição. Os fatos estão todos nos documentos, e os documentos estão nas mãos das CPIs. E você, o que acha que vai acontecer quando os extratos de Lulinha e os sigilos do escritório da esposa de Moraes forem abertos? Deixa nos comentários, sua opinião sobre isso é tão importante quanto qualquer análise de especialista.